Olá, tudo bem? Quinta-feira, 28 de maio, e eu trago agora as principais notícias do dia para você. Sancionado aquele projeto de lei que traz um auxílio financeiro para estados e municípios com vetos do presidente. E a taxa de desemprego, de desocupação no Brasil aumenta, segundo o IBGE, atingindo 12,8 milhões de pessoas. Dose de notícias no ar. Curta, compartilhe esse vídeo com quem você puder, se inscreva aqui no meu canal e vamos ao resumo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje aquele projeto de auxílio financeiro de 125 bilhões de reais a estados e municípios para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com 4 trechos vetados. Um desses trechos que foram vetados é o que blindava algumas categorias do funcionalismo público do congelamento salarial previsto para até o final de 2021. Com essa medida imposta no projeto de congelamento até o final do próximo ano, a equipe econômica do governo espera uma economia, uma contrapartida de 130 bilhões de reais. Mas antes mesmo de sancionar esse projeto de lei, o presidente havia já na terça-feira, nessa semana, publicado uma medida provisória que reajusta, aliás, os salários de policiais civis, militares e também de bombeiros do Distrito Federal. E também publicou uma outra medida provisória que trata da reestruturação de carreira da Polícia Federal. Além desse veto relacionado ao congelamento salarial, um outro veto à proposta do presidente Jair Bolsonaro desobriga a União a repassar parte do Fundo de Participação dos Estados aos estados que não honraram com suas dívidas junto a bancos internacionais. A equipe econômica acredita, e por isso que isso consta no projeto de lei, que é preciso que os estados que não pagaram as suas dívidas e, por conta disso, a União paga esses parcelamentos, que haja uma contrapartida para esses estados. Já os governadores acreditam que essa medida, esse veto, inviabiliza a própria essência do projeto de lei, que se trata aí, num dos seus dispositivos, de suspender dívidas dos estados junto a esses bancos internacionais. Todos esses vetos do presidente ainda vão ser analisados pelo Congresso Nacional. E já que nós estamos falando de ajuda financeira a estados e municípios para ajudá-los no enfrentamento à Covid-19, eu vou atualizar agora os números da doença no Brasil nessa quinta-feira. Nós já ultrapassamos 419.300 casos confirmados e já são mais de 25.900 mortes. O que a gente tem percebido nos últimos dias, sobretudo nas últimas 2 semanas, é um movimento de boa parte aí dos governadores de flexibilização da economia, de reabertura de parte do comércio, segundo dados que, segundo eles aí, são mais seguros, que possibilitam essa reabertura. O que a gente espera, o que a gente tem que fazer, o nosso papel de cidadãos, é reforçar os cuidados diante dessa abertura para a gente continuar nessa toada de não aumentar os casos, pelo menos de permitir com que eles se mantenham estáveis e, com isso, conter o avanço da doença aqui no país. E além dos reflexos negativos incontestáveis na saúde, porque a gente está falando de uma pandemia, de uma tragédia sanitária, a gente tem um outro reflexo muito ruim também, que é a crise econômica. O IBGE divulgou hoje um levantamento que aponta um aumento da taxa de desocupação ou de desemprego aqui no país de 11,2% para 12,6% no trimestre terminado em abril, atingindo aí 12,8 milhões de desocupados aqui no país. Agora, segundo dados do CAGED, do Ministério da Economia, foram fechados 1,1 milhão de postos de trabalho entre março e abril. Isso significa, gente, se a gente for levar em consideração toda a série histórica do levantamento do CAGED, que nós temos agora um número 6 vezes maior de postos fechados, se a gente comparar com o pior, sem contar esse bimestre da história do levantamento, que foi lá em 2016, a gente estava vivendo uma recessão. Nesse bimestre terrível de 2016, a gente ainda estava muito melhor do que o número de fechamento aí de vagas que a gente tem hoje. Na época, tinham sido fechados 181.620 postos. Chegamos agora a 1,1 milhão. Olha como a situação está grave.
Em sessão nesta quinta-feira, no Senado Federal, o secretário especial de Fazenda, o Valderly Rodrigues, admitiu a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial para trabalhadores informais e também famílias de baixa renda. Só que ele disse que se essa prorrogação acontecer, o valor de R$ 600 vai ter que ser reduzido. E ele não descartou a possibilidade de redução para R$ 200, como a imprensa vem noticiando aí nos últimos dias. Bom, eu fiquei de trazer aqui para você o resultado daquela votação no Superior Tribunal de Justiça sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República feito no ano passado de federalização do assassinato daquele caso que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, do Anderson Gomes. Pois bem, para quem não assistiu o vídeo ontem, essa federalização, essa pauta que estava em discussão, era se as investigações desse caso, que hoje são conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e também Ministério Público do Rio de Janeiro, deveriam ser federalizadas, ou seja, transferidas para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Pois bem, por unanimidade, os ministros do STJ definiram pela manutenção desse caso no Rio de Janeiro. Agora eu falo para você sobre os desdobramentos daquela operação da Polícia Federal de ontem dentro do inquérito das fake news aberto e investigado pelo STF. Ontem à tarde mesmo, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com alguns ministros do Estado, para tratar sobre algumas possíveis reações, estratégias de reações ao STF. Dentro dessas estratégias ficou definido, como foi feito, que a Advocacia Geral da União entrasse com pedido de habeas corpus no STF para impedir, para permitir, na verdade, com que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não tenha que prestar depoimento à Polícia Federal. Também, nessas determinações feitas, nesses pedidos feitos pela Advocacia Geral da União, o ministro pediu a suspensão do inquérito das fake news. O presidente disse que essas medidas, essas ações que foram efetivadas aí pela Polícia Federal a pedido do Supremo Tribunal Federal são ações absurdas e desnecessárias, foram as palavras usadas pelo presidente. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro criticou a ação da Polícia Federal, que foi determinada pelo STF por meio de uma medida aí do ministro Alexandre de Moraes, caracterizando essa operação como uma violação ao direito de liberdade de expressão. Já o ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, também no Twitter, publicou uma reportagem em que enfatizou uma fala dele, abre aspas, que a liberdade de imprensa não é construída por robôs. O que é construído por robôs são as fake news, fecha aspas. E hoje, na saída do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a operação e disse que ordens absurdas, eu vou ler mais um trechinho da fala dele, abre aspas, ordens absurdas não se cumprem, se referindo ao cumprimento das medidas aí pela Polícia Federal, medidas autorizadas pelo STF, e que é preciso colocar um limite nessas questões, fecha aspas. Ainda ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido para o ministro Edson Fachin, ministro do STF, para que seja suspenso esse inquérito das fake news, justificando que essas medidas que foram deflagradas pela polícia foram medidas desnecessárias. Hoje, esse pedido foi analisado pelo ministro, foi levado a plenário e cabe agora só ao presidente da Corte, o Dias Toffoli, definir uma data para que esse pedido seja analisado. E por hoje é só. Se você gostou do resumo, apesar de todas essas confusões políticas que a gente está enfrentando ultimamente, por favor, curta, compartilhe esse vídeo com quem você puder e se inscreva aqui no meu canal. Amanhã eu tô de volta com mais notícias e eu espero você. Beijo e até lá!